Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de eletricidade. Você já me conhece, eu sou o professor Ricardo e hoje vamos falar sobre o cálculo de corrente elétrica em circuitos monofásicos. Vamos lá? Muito bem. Circuito monofásico é aquele onde eu tenho fase, neutro e terra, tá? Então, se eu tiver esses três elementos no circuito, fase, neutro e terra, eu tenho um circuito monofásico, seja fase em relação à terra, fase em relação a neutro ou fase-fase, tá? Então, esse tipo de circuito que eu estou falando com você para o cálculo de corrente elétrica. E aí, senhores, nós temos dois tipos de circuito. Nós temos os circuitos puramente resistivos e temos os circuitos indutivos. Então vamos lá. Para os circuitos resistivos, por exemplo, o caso de chuveiros, né? Então vou pegar aqui um chuveiro, cuja potência elétrica é de 5.500 watts. E a tensão de alimentação 220 volts. Tá? Como calcular a corrente elétrica desse chuveiro? Corrente elétrica representada pela letra I vai ser a potência nominal dividido pela tensão. Tá? Então, circuito resistivo, eu vou aplicar essa fórmula direta. Potência nominal em watts, 5.500, desculpa, dividido pela tensão de alimentação 220 volts. Então, corta esse zero, 550 dividido por 22, vai dar 2, né? 44, sobra 1, 5, vezes 2, 10, vai 1, 11. Então, eu vou ter aqui um chuveiro com uma corrente de 25 amperes. Então está resolvido aí a corrente elétrica, o cálculo de corrente para o circuito puramente resistivo, né, que é o caso, por exemplo, do chuveiro. Então circuitos que têm apenas, né, que são formados por resistência, você vai aplicar essa fórmula direto, a potência dividido pela tensão de alimentação do circuito ou do equipamento. Muito bem, aí vamos para os circuitos indutivos, né? Circuitos indutivos, que são compostos por motores, reatores e assim por diante. Aí, nos circuitos indutivos eu vou ter a seguinte equação. Então agora sai meu circuito resistivo, eu vou ter a tensão vezes o rendimento, vezes o cosseno φ, que é o fator de potência. Então vamos pegar aqui um motor de 1 CV, 220 volts, cosseno φ de 0,92, rendimento de 0,9, certo? Então a fórmula para calcular a corrente de um equipamento como esse ligado num circuito monofásico, potência nominal vai ser 1 vezes 736, que é o que vale um CV, 736 watts. A tensão 220 volts, no nosso caso. Rendimento, esse N com a perna mais esticada, o rendimento do motor. Esses dados estão na placa do equipamento. 0,9 vezes o fator de potência, também é um dado de placa do equipamento, 0,92. Então aqui vai ficar 736. Resolvendo essa conta aqui, já deixei calculado, 182,16. E aí dividindo 736 por 182,16, nós vamos ter uma corrente de 4,04 amperes. Tudo bem? Então, era isso hoje. Cálculo de corrente de circuitos monofásicos. Nós temos duas fórmulas, tá? Circuitos puramente resistivos e circuito indutivos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da
da dica de hoje. E lembre-se, sempre que for fazer trabalhos, executar trabalhos em eletricidade, use os equipamentos de proteção individual e trabalhe com muita segurança. Até a próxima.